Flamengo é muito grande, cara. O Flamengo é um dos maiores times do mundo, cara. É impressionante a grandeza do Flamengo, o que os caras fizeram, o tanto de gente que foi. Tá louco, cara. Que coisa incrível o Flamengo. É uma coisa impressionante o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. 7 anos atrás ou 6 anos atrás, o Flamengo devia 700 milhões. Era uma conta impagável. Era impagável. Os caras foram lá, vamos jogando em volta redonda, jogando no bandeira. Cara, olha o que o Flamengo é, cara. Desculpa, pode tocar o hino aí do Flamengo. Uma vez Flamengo. Olha a reação assombrosa dos portugueses após o Flamengo maltratar o Prestiani. O Flamengo foi campeão em cima do Benfica ao vencer por 2-1 e garantiu a taça ao Algarve. Samuel Lino e Wallace Ian fizeram os gols do rubro-negro e Pavlidis, de pênalti, fez o gol do Benfica. O Samuel Lino ficou com o prêmio de melhor em campo. Mas o que chamou a atenção mesmo foi as fortes entradas dos jogadores do Flamengo no jogador do Benfica, Prestiani. Ele que é argentino e se envolveu naquela treta com o Vinícius Júnior, que alegou que o argentino cometeu racismo com ele. A mídia portuguesa e alguns torcedores do Benfica comentam que o Flamengo não entrou para jogar futebol e sim para lutar boxe, e que o time do Flamengo é muito maldoso. Ainda dizem que o Flamengo entrou para jogar um jogo de Libertadores, sendo que era apenas um amistoso. O fato era que o Flamengo está no meio da temporada e o Benfica ainda vai começar a temporada. O ritmo de jogo poderia estar diferente, o que não é desculpa. O Flamengo foi campeão merecidamente do troféu Algarve, que inclusive é muito feio. Destacar que o Wallace Ian bailou igual ao Vinícius Júnior. Poucas coisas são tão satisfatórias quanto ver um time grande do Brasil vencer um time europeu. Ainda mais quando a gente fala de um time português, da liga mais superestimada do mundo. Ainda mais quando a gente fala do passador de pano Benfica. Afinal de tudo, vencer com o Wallace Ian comemorando na bandeira igualzinho a Vinícius Júnior fez contra o Benfica é um grande tapa na cara desse time que passa tanto pano como passou o Benfica. Um jogo em que a torcida do Flamengo e os jogadores do Flamengo fizeram questão do jogo inteiro mostrar que tá com o Vinícius Júnior. Um jogo pro Flamengo mostrar sua força no futebol, a torcida lotando o estádio em Portugal. Pra deixar bem claro que não existe comparação nenhuma entre um grande time do Brasil e um grande time de Portugal, né? Flamengo, Palmeiras, grandes times do Brasil, gente, estão num patamar muito acima desses times portugueses, que acham que são grandes times, mas não são nada. O Flamengo ainda vence com gol de joia da base, o Wallace Ian, que vem numa crescente nessa intertemporada junto com o Lohan. O Flamengo foi na casa do Benfica e mostrou que o futebol brasileiro domina em qualquer momento o futebol português. E se você chegou até aqui, já me segue pra gente bater 600 mil logo. O episódio que envolveu o Prestiani com o Vinícius Júnior nunca esteve nas vossas cabeças durante o jogo de hoje? Não, obviamente que a gente vê, a gente sabe quem foi, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente tá aqui vestindo a camisa do Flamengo e para o azar dele, ele caiu ali na hora errada. Torcedores do Benfica, torcedores portugueses revoltados com a derrota para o Flamengo, culpando a diretoria. Flamengo veio a Portugal estragar um jogo amigável vergonhoso. Adeptos do Benfica mandou: burro é quem marca jogos amigáveis com este tipo de gente. Eles estão revoltados por causa justamente da comemoração do Wallace Ian, né, dançando na bandeirinha. O Wallace Ian dançou na bandeirinha, deixou os caras revoltados, né? E até fiz um reel sobre isso, né? É óbvio que eles iam ficar revoltados, né? O Wallace Ian fez igual o Vini Júnior, olha aí. Ele comemorando na bandeirinha, igual o Vini Júnior. Era óbvio que eles iam ficar revoltados. E teve o Pulgar dando uma porrada no Prestiani. O Pulgar dando uma bolada na cabeça do Prestiani, a torcida do Flamengo chamando todos os benfiquistas de racistas, chamando o Prestiani de racista. O jogo amigável deixou de ser amigável, o Flamengo campeão lá dentro, ganhou deles 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates, nunca perdeu pro Benfica, nossos fregueses, e eles estão revoltados, os benfiquistas estão revoltados, reclamando de terem marcado o jogo.
e chora na cama que é mais quentinho, né? Em amistoso preparatório, o Flamengo vence o Benfica com lembranças na bola e na arquibancada Vinícius Júnior. Um clima quente apesar de ter sido jogo amistoso e comemoração provocativa de Wallace Ian. Era jogo amistoso, mas o jogo, o clima tava quente. A torcida do Flamengo gritando Vinícius Júnior toda vez que Prestiani pegava na bola, por conta daquele caso que a gente já viu. E os jogadores do Flamengo dando aquela chegadinha no jogador argentino. Pulgar, o Emerson Royal deu uma. E o clima tava quente, muitas faltas e até as comissões técnicas discutindo muito. Bom, em boa jogada de Emerson Royal, Samuel Lino, fazendo bons jogos nesses amistosos do Flamengo, abriu o marcador. Só que no último lance do primeiro tempo, pênalti inexistente. A falta de Bruno Henrique foi ali, fora da área. A arbitragem deu pênalti, como não tem VAR no amistoso. Pavlidis bateu e deixou tudo igual. Só que no segundo tempo, o cruzamento para a área e o Wallace Ian marcou. A comemoração do jogador rubro-negro foi justamente fazer a dancinha que Vinícius Júnior fez naquela comemoração do gol sobre o Benfica, quando ele foi vítima de racismo por parte de uma ofensa de Prestiani. Na reta final do jogo, o Rossi soltou, só que o Prestiani, o próprio, perdeu um gol praticamente com o Rossi batido chutando na trave. Placar final, Flamengo 2, Benfica 1. Vitória dos brasileiros sobre os portugueses. E o Flamengo tem aí, portanto, essa intertemporada com 2 vitórias e 1 empate. O Flamengo acabou de ser campeão do troféu Algarve. Só que o mais impressionante nem foi o Flamengo ser campeão em meio a uma Copa do Mundo, e sim o que aconteceu dentro de campo contra o Benfica. Cara, muita gente não tava sabendo, mas o Flamengo tava jogando um amistoso preparatório contra o Benfica. E o Prestiani, quem lembra dele, começou o jogo no banco de reservas. Só que com o decorrer do jogo ele entrou em campo. E aí, moleque, os jogadores do Flamengo começaram a entrar em ação. Os caras pareciam que tinha um único objetivo: pegar o Prestiani a qualquer custo. E o Pulgar foi o primeiro deles, irmão. Era cada chegada, lindo de se ver, tá? Mas não ficou só por aí, não. Na vitória do Flamengo, um dos gols da equipe brasileira foi do Wallace Ian, e ele simplesmente foi comemorar a lá Vini Júnior, da mesma forma que o Vini Júnior comemorou contra o Benfica, fazendo a dancinha ali na bandeirinha de escanteio. Um outro detalhe que chamou a atenção é que mesmo o jogo sendo disputado lá em Portugal, as arquibancadas praticamente só tinha flamenguista. E isso daqui tá repercutindo até na imprensa portuguesa, tá? Os rivais do Benfica estão aproveitando para tirar uma onda com o clube português. A verdade é que hoje os jogadores do Flamengo e a torcida do Flamengo deram uma verdadeira aula de como tratar racista. Não, eu não sou a favor da violência, mas eu confesso que essas chegadas mais fortes aqui dos jogadores do Flamengo no racista do Prestiani me tirou um sorriso maroto. O estádio completamente lotado pela torcida do Flamengo lá em Portugal foi a loucura, principalmente na chegada do Pulgar no Prestiani. Desde aquele episódio lamentável que o Prestiani cometeu racismo com o Vini Júnior, ele se tornou inimigo número 1 do povo brasileiro. Eu sei que vai ter gente passando pano pra esse racistinha aqui. Teve até punição pra ele. A FIFA criou um protocolo antirracismo por causa desse episódio. Os jogadores não podem mais colocar a mão na boca. A torcida do Flamengo foi espetacular aqui, gritando racista quando ele entrou em campo e gritando o nome do Vini Júnior. E pra fechar com chave de ouro, o Wallace Ian bailando igual o Vini Júnior contra o mesmo time e o jogador que tava em campo que o Vini Júnior sofreu racismo. Isso daqui não tem nada a ver com futebol. Os jogadores do Flamengo e a torcida do Flamengo fez o que nenhuma torcida europeia, time europeu, teve coragem de tratar racista como ele merece. Parabéns aos jogadores e à torcida do Flamengo, que representou demais hoje. Pode gritar é campeão? Eu não sei se eu fico muito feliz ou ainda mais revoltado por conta da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, de ver o Flamengo jogar com mais vontade e raça do que o Brasil na Copa do Mundo. Um amistoso contra o Benfica. Jogo inteiro o Flamengo mordendo, marcando lá em cima, tentando roubar a bola do Benfica, não deixando eles respirarem. E com isso criamos as melhores chances. Lino e Royal jogaram muita bola, os dois melhores da partida pra mim. Quando foi necessário, o Flamengo deu porrada. Prestiani entrou, todo mundo batendo nele. Tô gostando muito da versão do Lino como meia, jogando por dentro. Ele tá fazendo a diferença, dando assistência, fazendo gol. Partida muito boa também do Johnny. O garoto tem personalidade. A de zaga foi muito bem também. Pedro ainda conseguiu algumas jogadas de efeito, apesar de pouco brilho. O Henrique muito pilhado, mas sempre é bom ter um jogador como ele, né? Pra botar fogo no jogo. A nota um pouco negativa, assim, ainda fico preocupado com tantos erros do Luiz Araújo. Ele tem dificuldade de dar sequência nas jogadas. Embora eu goste dele, tá muito difícil ter paciência com tantos erros dele. Mas é amistoso, o Flamengo venceu e conquistou o troféu Algarve, batendo de novo em mais um europeu. Virou normal. O que você achou? Comenta aqui.
Filha da puta! Racista,